Hã, o Matheus Câmara está colocando, olha, a gente até vai discutir mais a fundo o padre Júlio Lancelotti, né. O padre Júlio Lancelotti, você sabe que eu trabalhei por um bom tempo na assessoria de imprensa em uma ONG que prestava serviço à pastoral do menor da igreja. Eu conheci o padre Júlio Lancelotti, eu conheci o trabalho dele. Ele é uma figura, olha, dentro da igreja, o pessoal posa. É uma coisa que eu aprendi, eu descobri como trabalho com assessoria de imprensa para a igreja, nesse métier. Lá dentro é tipo do Goffman, aquele conceito, instituição total, tipo exército, hospital, é também igreja. É totalitário internamente, é totalitário, autoritário, eles são agressivos entre si, competitivos entre si, tá? Então tem muito. O padre Júlio Lancelotti, assim, é um cara que ao longo da vida dele conseguiu inimizades dentro e fora. É impressionante, tá? Não tem anjinho lá dentro, não. Ali é instituição total. Tá? Assim, igreja, exército, hospitais psiquiátricos, é tudo a mesma coisa, instituições totais. Segundo aquele conceito do Goffman, né? Daquela reflexão que ele fazia sobre instituições totais. Tá? Então, olha, eu tive oportunidade, inclusive, né? Foi aí que eu vi a crueldade da coisa, né? De ser professor num seminário. Não é que eu fui. Calma, eu não fui ser padre, não. Eu não era padre, não. Aqui os paulinos, né? Aqui na Raposo, inclusive, né? Os paulinos, que é um trabalho fantástico, né? Eles têm editora, têm cursos de pós-graduação, eles são fantásticos. Nessa área que mexe com livros, editora, publicação, tal. Então eles têm um seminário. Então eles estavam convidando professores para dar aula de cursos específicos. O meu era linguagem audiovisual, porque na época eles estavam preocupados com o avanço de quem? Dos evangélicos, o evangelismo eletrônico. Então eles estavam naquela época ali, quando era começo dos anos 90, eles estavam assim que não sabiam como reagir. Então eles queriam formar padres com conhecimento de mídia, teoria da comunicação, técnicas de comunicação, linguagem de comunicação. Então, eu fiquei um ano dando aula para um grupo de seminaristas. Eu vi por dentro o que é uma instituição total. Olha o que aqueles seminaristas passavam com o padre ali, que era o coordenador. Nossa senhora, só faltava chibata mesmo. Chicote botar no tronco, mas era coisa que hoje a gente poderia falar de relações abusivas, de um monte de assédio moral, falar hoje de um monte de coisa. Eu vi aquilo ali, eu ficava petrificado. Eu falei, caramba, meu. Conheci o dia a dia, o cotidiano no interior de um seminário, né? Então, olha, ninguém é santinho. Ninguém é santinho. Todos nós temos os nossos esqueletos no armário e o Padre Júlio pode ter o seu, tá? Mas estamos no planeta Terra, estamos aqui nessa situação, nessas condições, é que nem o filme O Poço, tá? Aquela gente lá naquele filme é capaz de toda aquela crueldade, dadas as condições de as pessoas estão encerradas no experimento social, dentro do experimento social. É por isso que eu acho que o gnosticismo faz sentido. A cosmogonia, a cosmovisão gnóstica, para mim, faz sentido. Que somos prisioneiros aqui num tipo de um experimento cósmico. Estamos prisioneiros aqui, numa condição que arranca o pior de nós. Tá? Então, olha, é o filme O Poço, né? Esse filme é sensacional, meu. Esse filme espanhol, né? O Poço. Então, olha, é uma coisa, ninguém é santinho aqui. Vou falar que o padre Júlio Lancelotti nem a Madre Teresa de Calcutá, que tem histórias também assim, assim de arrepiar, né? Da Madre Teresa de Calcutá. Então, olha, ninguém é santinho aqui, não. O padre Júlio Lancelotti trabalha por uma instituição total, tá?
que é assim totalitária, quer dizer, mas é aquela coisa que a gente, quer dizer, a arquidiocese, quer dizer, no final reabre isso no exato momento em que volta o legislativo a funcionar, quer dizer, reforçando a pauta, quando tem muitas CPIs, por exemplo, da Enel, muita coisa mais urgente para acontecer, está lá por motivos ideológicos, claro, ideológicos, né? Da questão da especulação imobiliária, né? Que o padre Júlio Lancelotti, o negócio é expulsar do centro todo mundo. Então está lá o fluxo, o problema criado lá da Cracolândia, criado pela própria polícia militar, tá? Que espalharam o negócio. O problema lá da Cracolândia estava controlado, contido dentro de um lugar e depois espalharam pelo centro da cidade. Para quê? E aí, a gente está discutindo aqui do padre Júlio Lancelotti. Câmara dos Vereadores de São Paulo analisa se abre CPI contra padre Júlio. E agora foi empoderada essa CPI porque a arquidiocese abre investigação sobre o padre Júlio por suposto abuso, que a gente comentou aqui na abertura da live, de que em 1988, 86, uma coisa, final dos anos 80, um suposto caso de abuso sexual na época, um coroinha, envolvendo o padre Júlio Lancelotti e essas coisas. Foi reaberto, nesse momento, o timing, a arquidiocese assim, com a extrema-direita, com o pessoal que quer fazer a CPI, a arquidiocese de saco cheio do padre Júlio. Vou contar uma experiência minha. Eu já falei aqui na abertura dessa live, eu fui assessor de imprensa lá no final dos anos 90 de uma ONG chamado INDICA, Instituto de Defesa Integral dos Direitos da Criança e do Adolescente. Tá? Quem coordenava era a irmã Maria do Rosário Leite Sintra, tá? Que foi uma das autoras, foi a relatora, né, do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, era uma especialista aí nessa questão da criança, das crianças infratoras, todas essas discussões que envolviam a pastoral do menor. Tá? Havia a pastoral da criança, e aí ela criou a pastoral do menor, e ela era presidenta dessa ONG que prestava serviço para essa pastoral do menor. Eu era assessor de imprensa. Conheci, na época, o padre Júlio Lancelotti, e eu conheci por dentro a visão que o próprio pessoal lá das pastorais sociais achavam o padre Júlio Lancelotti muito midiático. Esse cara só gosta de aparecer, olha, está sempre nos jornais, nos noticiários. Agora, atualmente, o padre Júlio apareceu, inclusive, num programa de TV fechada aí, daquela. Esqueci o nome daquela. Qual é o nome? Alguém vai lembrar daquela chefe argentina que está aqui no Brasil, que está bombando aí, que estava lá no. Uma das juradas do Masterchef, esqueci o nome dela. Participou lá do programa dela, tal, discutindo essas questões. Então, não tem dúvida que ainda muita gente dentro da igreja acha que esse cara, a Paola, né? A Paola, exatamente, muito obrigado. A Paola. Então, esse cara gosta muito de aparecer, é muito midiático. Não pode um padre ser assim. A Paola Carosella, exatamente, que eu assisti o programa dela, estava lá o padre Júlio Lancelotti e tal. Então, é uma questão, olha, ele angaria inimigos fora e dentro da igreja. É impressionante, o padre Júlio. Tá? Quer dizer, ninguém é santo. Já a gente falou aqui, tá? A gente está nesse mundo aqui, ninguém é santo, todo mundo tem esqueleto nos seus armários, nos seus respectivos armários. Todos nós. Tá? O que eu conheço do padre Júlio foi aquela época que eu vivi como assessor de imprensa ali, e eu via lá a tensão, lá dentro.
Tipo assim, esse cara se destaca demais, ele aparece muito entre as pastorais sociais, tinha as reuniões das pastorais sociais, sabe, aquela coisa boca pequena, fofoca, sabe, aquela coisa que, olha, é impressionante. Mas a questão é que o padre Júlio se tornou, não obstante, para além desses esqueletos e essas histórias, ele se tornou a pedra no sapato da gentrificação do centro de São Paulo, processo de gentrificação. Tá? De especulação mobiliária. Então, é um processo único, essa transformação do fluxo da Cracolândia numa metástase que a polícia militar conseguiu fazer cometer essa façanha. Tá? E essa CPI se voltando contra ele, e as ONGs que pregam apoio aos moradores de rua, tá? O problema é que eles acabam ficando por lá, então. Mas não é, tem que tirar, tem que sumir com essa gente, tem que eliminar essa gente. Então, o padre Júlio, midiático, virou uma pedra no sapato. Então, não conseguiu, no início, a CPI burra, que a extrema-direita também tem em certas questões é muito burra. A CPI das ONGs, mas o Júlio Lancelotti não é de ONG, ele é da arquidiocese. Então, agora resolveu a arquidiocese levantar. Certamente aquela coisa, esse padre é muito saidinho, esse padre é muito midiático, quer aparecer, é narcisista, sabe? Ego muito grande, é essa leitura que eu via na época. Que o pessoal lá de dentro das pastorais sociais fazia do padre Júlio. Tá? Agora, mas vamos lá, olha, vê isso daqui.